Em nosso estudo de hoje, a lição 23 do livro Pensamento e Vida tem por título Auxílio. Auxiliar espontaneamente é refletir a vida divina por intermédio da vida de nosso eu, que se dilata e engrandece à proporção que nos desdobramos no impulso de auxiliar. A eterna providência é o reservatório do amor infinito, em doação permanente, solicitando canais de expressão que o distribuam, aos quais provê com matemática precisão. É necessário, porém, que estejamos de atalaia no celeiro de nós mesmos, a fim de que não impeçamos o eterno dar-se de nosso Pai, dando incessantemente dos bens que ele nos enriquece. Quem observa os princípios da eletricidade não ignora que o fluxo constante da força para a consecução dos benefícios que ela produz reclama um circuito completo. Se não houvesse polos positivos e negativos, não disporíamos do favor da luz e do movimento. Quem conhece igualmente o manancial sabe que a água, para manter-se pura, exige escoadouro. Toda obstrução, por isso mesmo, significa inércia e enfermidade. A lei do auxílio permite a solicitação, mas determina a expansão para que a ajuda não desajude. O sangue que não circula gera necrose, que traduz a cadaverização dentro do corpo vivo. O homem que saiba governar muitos bens reunidos, construindo com eles a base do trabalho e da educação de muitos, é qual represa em lide no campo social, missionário do progresso que as leis da vida nutrem, de esperança e saúde, segurança e alegria. Ao passo que o detentor de numerosos bens, sem qualquer serventia para a comunidade, é um sorvedouro em sombra à margem do caminho, usurário infeliz que as mesmas leis da vida cercam de angústia e medo, solidão e secura. O amparo que recolhemos corresponde ao amparo que dispensamos. E o amparo que dispensamos está invariavelmente seguido de vastos acréscimos potenciais para a hipótese de nos fazermos mais úteis. Lembremos-nos de que refletir as bênçãos de Deus no socorro espontâneo ao próximo, sem o tambor da vaidade a estimular-nos o exclusivismo, é atrair os reflexos de Deus para aqueles que nos cercam e que, igualmente em silêncio, se deslocam ao nosso encontro, prestando-nos assistência efetiva. Ajudar com o sentimento, com a ideia, com a palavra e com a ação, ajudar a todos e melhorar sempre, é invocar ao nosso favor o apoio integral da vida. Não nos esqueçamos, pois, de que o auxílio que prestamos às criaturas sem exigência e sem paga é a nossa rogativa silenciosa ao socorro divino que nos responde invariável com a luz da cooperação e do suprimento. São várias as mensagens que os espíritos deixam para a gente, falando de uma harmonia, que ela simplesmente existe, que ela está aí, ela move o universo, porém nós aqui na Terra ainda estamos descobrindo meios de chegar até ela, ou então sentimos muito rapidamente, e é uma energia tão boa que faz até com que aconteça com Paulo de Tarso, né, dele ficar cego durante 3 dias. E essa energia é a energia, vamos botar assim, vem direto do Pai e é direcionada a todo o universo ou todo o multiverso, como queiro aí tratar aí o tema. Então o que acontece? A gente vai perceber que cada vez que a gente se isola dentro do egoísmo, que o egoísmo ele faz parte de um processo evolutivo, e a gente não pode nunca deixar isso de fazer essa observação. A gente lembra que essa mudança de princípio inteligente para o espírito, quando a gente vai estudar a doutrina espírita, a gente vai aprender o seguinte: nós somos espíritos, mas os animais que estão com a gente, os vegetais, eles não são espíritos, eles são princípio inteligentes. Eles não têm essa noção ainda de individualidade deles, eles simplesmente vivem a vida por instinto. E o que acontece? Quando esse princípio inteligente se transforma, se elabora e passa a ser um espírito, aí ele vai adquirir o livre-arbítrio, a noção da divindade e a noção da individualidade. Aí vem o egoísmo. Então, no primeiro momento, o egoísmo ele faz parte de um processo evolutivo. Mas depois vem toda a lição evangélica e todos os livros que a interpretam, mostrando para a gente que a etapa que a gente está vivendo é a etapa de aprender a amar todos como a si mesmo.
é de tirar esse amor ego e passar para o coletivo. Quando a gente começa a fazer isso em prol de qualquer coletividade que seja, mesmo que a gente vá estagiando inicialmente dentro desse núcleozinho pequenininho que se chama família, até conseguir com o tempo, com as encarnações, estender esse núcleozinho família a outros parentes consanguíneos ainda, para daqui a pouco entender o nosso trabalho profissional também, tem que ser uma família também. E quando a gente começa a fazer isso no ambiente religioso, a gente está começando a sentir o que é, lá na frente, essa harmonia, que essa harmonia ela existe. Ela está ali, como tudo o que há, como diz o poeta. A gente um dia vai conseguir atingir e vai chegar nela. Então, o Emmanuel vem trazer hoje algumas colocações para a gente. Ele vem falar para a gente, em primeiro lugar, ele faz uma comparação dessa harmonia com a energia elétrica e com a água canalizada, fornecimento de água. E ele vem falar para a gente, ó, a energia elétrica vai precisar de todo um circuito de polo positivo, polo negativo e de neutro, né, para a gente fazer tanto os relógios monofásicos como os relógios trifásicos, para escolher entre 110 volts e 220 volts. A gente vai precisar disso tudo, senão não vai correr. E a água também precisa de escoadouro, é a palavra que ele usa aqui no texto. Se a água parada vai estragar, vai estagnar, vai dar micro-organismo. Em breve tempo vai estar mal cheirosa, então não adianta. Precisa de estar em movimento o tempo todo. E as nossas energias também, elas precisam estar em movimento e em prol de servir ao próximo. Então ele fala assim, o homem que saiba, outro exemplo que ele fala aqui antes, né, o sangue também, se o sangue não circular, a gente tem a necrose de um determinado órgão. Fala, o homem que saiba governar muitos bens, construindo a base, trabalho, educação de muitos, é igual essa represa. Ele está como um missionário do progresso. Olha só que coisa legal, né? E a gente está caminhando aos pouquinhos para chegar nesse ponto. A gente leva tempo, demanda tempo. O ser humano é lento. A gente vai sempre colocar algumas prioridades na frente. Ah, não, é que eu tenho meu trabalho. Eu tenho que... Tem gente que não quer servir porque diz que está desempregado. Depois tem gente que diz que não quer servir porque o trabalho não dá tempo para ele. Tem gente que diz que não quer trabalhar porque está solteiro, o solteiro. Tem gente que diz que agora, com a vida de casado, não tem mais tempo. Então a gente vai de desculpa em desculpa, acumulando desculpas uma atrás da outra e postergando a oportunidade que a gente tem de sentir o que é essa energia em prol de todos. Quando a gente começa a fazer alguma coisa, como ele diz lá na frente, lá no final do texto, que quando a gente começa o socorro espontâneo, sem exigir nada em troca, aí eu começo a atrair os reflexos de Deus, realmente, que começam também a colaborar com a gente. Porque uma das coisas da lei de solidariedade que a gente acaba estudando, que acaba sendo muito interessante nesse auxílio, é que a partir do momento que a gente começa a ajudar alguém, alguém vai se interessar também em ajudar a gente. Uma vez a gente ouviu até de um espírito, uma coisa muito legal, a gente usa muito os termos obsessores. Quem são os obsessores? São espíritos também e são muitos, aqueles que realmente estão magoados com a gente, que a gente fez alguma coisa com eles ou com alguém que eles amam. Essa é que é a verdade. E com essa lei de solidariedade, com esse auxílio, o que acontece? Os nossos próprios amigos espirituais, eles vão nesses espíritos e falam, pô, dá uma trégua agora um pouquinho, deixa a gente cuidar dele um pouquinho, vamos ver se muda um pouquinho, você me perdoa, que eu estou pedindo desculpa por ele. E de uma coisa assim muito simples, né? Essa informação chegou para a gente, assim, da gente entregar quentinha para morador de rua. O morador de rua tem um anjo da guarda, tem alguns espíritos familiares que ficaram gratos, nos seguiram, procuraram saber quem era o grupo, e daqui a pouco começaram a se interessar por nós e trabalhar junto com a gente também para entregar comida para outros grupos. E foram esses espíritos, amigos dos moradores de rua, que foram os nossos obsessores para falar, calma. Então olha como é que a gente começa a modificar a nossa ambiência espiritual apenas com uma atitude de auxílio.
Fica a reflexão para todos nós, que Jesus nos abençoe hoje e sempre.